Olha, Brasília não para, hein? Um dia muito cheio de notícias em Brasília, seja por causa da formação ministerial, porque temos novos anúncios previstos para hoje, logo mais a partir das 11 da manhã, seja porque temos operação agora em andamento. Operação das Polícias Federal e Civil cumprindo mandados contra aqueles envolvidos em atos de vandalismo em Brasília. Importante essa operação, importante que esses caras sejam identificados, até porque são muitas imagens, né? Mas mais do que identificados, devidamente punidos, né, Dora? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Você vê, né? Eles não foram presos em flagrantes. A identificação não era difícil, porque havia uma quantidade enorme de imagens, e isso me dá a seguinte impressão. Quer dizer, impressão não, é uma constatação, né? A de que é o seguinte. Olha, gente, quer dizer, eu aviso para essas pessoas, a coisa mudou, o critério mudou. A coisa agora é outra. Haverá sim punição, haverá sim repressão a esse tipo de movimentação que extrapola a manifestação política, né? Tanto é que está comprovado que aqueles dois atos de vandalismo, a tentativa de explosão de uma bomba e aquele quebra-quebra em Brasília no dia da diplomação, eles surgiram do acampamento, de combinações feitas ali no acampamento. Então, fica bem claro que a história agora é outra e que esse pessoal vai precisar, não está impedido de se manifestar politicamente. Essa é a questão, gente. Eles podem se manifestar politicamente, como sempre todo mundo se manifestou durante o governo Bolsonaro, todo mundo que era contra o governo Bolsonaro. Agora, ninguém foi recorrer a atos de violência. Aí é que está a questão. A atos de contestação da institucionalidade bem posta. Institucionalidade esta que garante justamente a manifestação livre de todas as correntes. Os ventos, como disse a Dora, parecem estar mudando, né, Dora? A gente teve, mesmo ontem ou no final de anteontem, a informação de que Augusto Aras ia até, ou encaminhou, né, para o Supremo Tribunal Federal, aquele pedido de revisão do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro com relação aos agentes envolvidos no massacre do Carandiru. E a gente teve ontem a divulgação por parte da Polícia Federal da conclusão daquela investigação sobre a divulgação de dados falsos a respeito da Covid-19 pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o presidente cometeu incitação ao crime ao divulgar dados falsos sobre a Covid-19. O que isso te diz, Dora? Bom, vamos lá. O que pode acontecer? Esse relatório foi entregue no dia 22, né? E nada foi feito porque aquele ajudante de ordens foi indiciado porque ele não tem foro de prerrogativa de função, chamado foro privilegiado. E contra o presidente, em exercício, nada se pode fazer sem autorização do Supremo Tribunal Federal, sob consulta, pelo menos é o que vigia, sob consulta da Procuradoria-Geral da República. Muito bem, só que tem agora 48 horas, gente, 48 horas, 72 horas de mandato, e o que vai acontecer? Isso vai para a primeira instância e vai para a mão de um promotor, né? Primeira instância de justiça e vai para a mão de um promotor, que pode pedir mais investigações, né? Novas diligências e tal, pode decidir arquivar, e aí morreu, porque não tem recurso contra o arquivamento, e pode denunciar, oferecer a denúncia. E aí a coisa continua, aí o já então ex-presidente pode se tornar réu, e são essas as possibilidades. A gente não sabe o que vai acontecer. O fato é que, gente, não é a única, não é o único inquérito, a única investigação que implica Jair Bolsonaro. Ele vai ter que se ver com a justiça de maneira mais amena ou mais gravosa, não sabemos, a depender de como é que a primeira instância vai se comportar, mas de qualquer forma, nesse caso específico, o relatório da Polícia Federal
fala que foi crime, que ele incorreu em crime, porque quando ele fez aquelas manifestações ligando, dizendo que o uso de máscara poderia causar pneumonia e que a vacina poderia facilitar a contaminação pelo vírus HIV, ele incitou um crime, segundo o relatório da PF, porque ele fez isso de maneira consciente e voluntária, mas isso é o que pensa a Polícia Federal. Temos de ver o que vai pensar a Justiça. O fato é que, no caso específico da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro extrapolou, né? Viajou naquele personagem e aí a conta está chegando. Já chegou politicamente, né? Porque politicamente perdeu nessa eleição, ainda que de maneira apertada, mas já foi uma resposta, né? Isso, o eleitorado já julgou, a sociedade já julgou. Esse é o fato que, aliás, ele reluta em reconhecer, né, gente? Esse é o fato que ele reluta em reconhecer, por isso não vai passar a faixa, por isso vai para os Estados Unidos, para não ter que encontrar, para não ter que ver as manifestações, sei lá por quê que ele vai para os Estados Unidos. Vocês sabem o que eu pensei? Que ele podia estar, pode estar armando. Mas tudo aqui é especulação, né, gente? A Flórida é um estado em que ele teve uma boa votação no pessoal brasileiro, que pode votar no exterior. Eu não sei exatamente os números, mas foi uma coisa assim, uma maioria de 80%, um negócio assim, né? E lá tem todo um ambiente favorável. Eu estou pensando que ele pode chegar lá, sabe, organizar esse pessoal, manifestação, tal, está fora do alcance das autoridades brasileiras e fica ali uma movimentação para manter o pessoal aqui dentro que fica órfão. Na hora que ele se manda, esse pessoal fica órfão, né? Nem sabe, se bem que pode interpretar da maneira que quiser, né? O autoexílio, a gente já falou aqui essa semana, né? Porque as teorias vão surgir de todo lado. Então, ele vai para lá, não reconhece a vitória, mantém esse pessoal não reconhecendo a vitória, mas objetivamente o que acontece? Nada. Objetivamente, hoje tem aí essas pessoas do Brasil toda sendo alvo de mandados de busca e apreensão, mandato de prisão, porque não é só em Brasília, né? Vocês viram, é em vários estados, né? O que mostra que tem aí uma rede organizada, né? Vamos ver, vai ter uma entrevista agora da Polícia Federal, acho que é 9h30, né? Para explicar essa ação, e aí a gente vai ver, e essas pessoas também vão ver que, olha, esse negócio aí tem consequência, não é assim, não é uma graça. Como eu disse, dá para lutar politicamente, mas pelos instrumentos políticos em vigor de acordo com a lei. Não, interessantíssima essa reflexão aí da Dora, porque os nossos ouvintes, eles estão assim, né, Dora, pensando, será que essa viagem é simplesmente para não entregar a faixa? Seria uma tentativa de fuga para não responder pelos crimes que ele cometeu? Agora a Polícia Federal, né, dizendo que há crime, incitação ao crime, na verdade, nessa relação com a Covid-19. E agora, Dora, você falando sobre organizar pessoas, né, nesse estado, me passou pela cabeça a eleição daquele deputado que foi eleito nos Estados Unidos, aquele filho de brasileiros, né, o Jorge Santos, que mentiu no currículo, tá dando um bololô danado, né, essa história nos Estados Unidos. O Partido Republicano tá numa situação muito complicada, porque não pode exigir, né, de volta essa candidatura, posto, né, o posto do brasileiro. Ele admitiu que mentiu, então tá uma coisa assim esquisita. Primeiro brasileiro que foi eleito nos Estados Unidos para o Congresso americano, de repente, uma porta que se abriu de um jeito meio torto, mas pode ser, né? Pode ser um brasileiro, mais um brasileiro que se coloca ali para, enfim, organizar os eleitores do Brasil, com origem do Brasil, mas que vivem nos Estados Unidos e aí efetivamente votam lá, né? Não os brasileiros que votam aqui no Brasil, morando lá fora. Sei lá. Dá tempo, Dora. Tem o Alan dos Santos também, que tá lá, foragido. Olha, gente não falta, fora pessoas que a gente não sabe, tá? Gente, para organizar um bafafá desse no exterior,
Não falta. A questão é aquela coisa, esse bafafá dá no quê, menina? Resulta do Barulho quê, só, né? objetivamente? É. Ganha o quê? Barulho, encheção, porque estamos aqui há um tempão falando de coisas que não vão dar, que não vai ter golpe, olha lá, mas toma tempo, suga energia, provoca um retrocesso. Gente, que história é essa de posse em que o eleito precisa saber se vai de carro blindado ou não, que as pessoas precisam ser aconselhadas a não utilizar símbolos exteriores, manifestar a sua preferência política. Ora, o pessoal que está nos quartéis pode se enrolar em bandeira brasileira, não é? Ninguém está falando contra isso, mas o pessoal do PT, ou apoiadores, ainda que não seja do PT, não pode usar uma estrela, não pode usar um vermelho, que é como está sendo orientado, claro, por medida de segurança. Então, essa coisa, esse tipo de coisa, acaba intimidando, não dá em nada no fim, mas intimida, coloca medo, provoca um ambiente realmente ruim, que eu aqui, nesses séculos, milênios de cobertura política, nunca vi. É isso. Bom, já a Dora falou que 9h30 tem essa entrevista coletiva da Polícia Federal sobre a operação de hoje e às 11 da manhã tem expectativa também para o anúncio de mais ministros, né? Fechando o corpo ministerial para 2023 e a gente vai ficar de olho, mas nosso tempo está esgotado. Dora, um beijo grande para você e a gente volta a conversar no domingo. Domingão agora, a cobertura especial da Band News FM. Antes disso, amiga, na hora que sair os ministros, eu volto para comentar, já está combinadíssimo. Sensacional, bom, assim que é bom, tá ótimo. Amamos Então. Dora Kramer. E Fechado. depois disso, se eu não falar com vocês, se não for fora desse horário, até domingo que a gente vai estar aqui. Só o ano que vem, né, Dora? Boa passagem de ano se a gente não conversar antes. Um beijo grande, até. Beijo.